O consumo é peça central na sociedade, tanto que passou a integrar a busca pela satisfação e possibilitar a realização dos mais variados desejos. O aumento do consumo, associado a crédito com altos juros, fez com que a taxa de brasileiros endividados batesse recorde no país, degradando rapidamente a situação para o chamado superendividamento, ou seja, uma parcela significativa da população possui uma dívida que se tornou impossível de pagar sem comprometer a própria sobrevivência. É para proteger os consumidores que existe a lei do superendividamento, que, recentemente, recebeu regulamentação por meio do decreto número 11.150, de 26 de julho de 2022, sendo de autoria do Presidente da República. É sobre a sustação desse decreto que trata a proposta de decreto legislativo apresentada pelo deputado Gustavo Fretti, do PDT do Paraná. Deputado, seja bem-vindo. Vamos conversar sobre a proposta? Olá, Cristiane, muito obrigado. E é um tema da maior importância, sem dúvida, porque atinge aí mais de, seguramente, 50 milhões de brasileiros. Deputado, qual foi o problema identificado no decreto do Presidente da República que levou o senhor a provocar essa discussão? De forma objetiva, ele vai permitir que uma pessoa viva no máximo com R$ 10 por dia e o resto do seu salário seja todo comprometido para pagar dívidas. Ou seja, é uma contradição com a ideia da lei que estabelece critérios e limites para o superendividamento. Por que isso? A lei aprovada no Congresso e promulgada dependia de um decreto que regulamentasse o chamado mínimo existencial. E com esse decreto recentemente publicado do Presidente da República, esse mínimo existencial ficou estabelecido em 1/4 do salário mínimo, ou seja, R$ 303, o que dá em torno de R$ 10 por dia. Isso acaba sendo uma contradição, porque a pessoa vai comprometer boa parte da sua receita, estamos falando em até 3/4 da sua receita no pagamento da dívida, e é bom lembrar, e eu não sei se é coincidência ou se isso tudo foi muito bem pensado, que isso decorre depois de uma série de outros projetos e leis, como, por exemplo, medida provisória que permite a ampliação para até 40% do comprometimento da renda, incluindo auxílios para endividamento, e depois uma proposta de emenda à Constituição que permite e amplia o valor desses auxílios até o final do ano. Então, qual que é o risco? No momento em que a pessoa está fora de qualquer programa social, ou no momento que a pessoa, num cenário de crise, recebe um salário mínimo, é evidente que, ao se permitir que ela comprometa boa parte desta receita na dívida, rapidamente esse dinheiro vai migrar, evidentemente, para o sistema financeiro. Tanto é que, depois da PEC e da medida provisória, muitos bancos já anunciaram que não vão conceder empréstimos para pessoas nesta situação. E tem um segundo ponto importante. Muitas pessoas que têm dívida recorrem ao PROCON. Regra geral, o PROCON chama os bancos, as instituições financeiras, e é feito um acordo. E, normalmente, este acordo não compromete mais da metade da renda do salário dos devedores. Agora, as instituições que são chamadas para acordo, por qual razão vão deixar de cobrar até 3/4 da renda do devedor? A Constituição define salário mínimo como aquele salário capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família. No entanto, o decreto do Presidente da República fixa em 25% do salário mínimo o valor mínimo existencial. Será que o cerne da questão é a definição desse novo limiar mínimo que estaria em choque com o próprio conceito de salário mínimo? Bem lembrado, e esse ponto é essencial. Ou seja, está sendo tratado de um mínimo existencial dentro de um salário mínimo, que já é um mínimo estabelecido para a sobrevivência das pessoas. Isso é contraditório para ser educado, porque vai permitir que se comprometa 75%, 3/4 do salário mínimo, que já é o mínimo para sobreviver, com o pagamento de dívidas. Alguém pode alegar, puxa, mas é importante a pessoa, mesmo com salário baixo, ter direito ao crédito. Claro que é, mas é injusto e acaba sendo desproporcional, desigual e até de forma autoritária imaginar que uma pessoa vai ter toda esta liberdade para reservar parte do seu salário mínimo para um empréstimo ou para um investimento. Aquilo pode ter um ganho de curto prazo, até para aquisição de um bem, o que é legítimo, justo e necessário,
mas podem comprometer 1, 2, 3 anos, num cenário em que a pessoa poderá estar desempregada ou, ao receber um auxílio, poderá não ter a renovação do auxílio naqueles mesmos valores. Mas você tocou no ponto que é essencial. Está se estabelecendo o mínimo existencial dentro de um salário mínimo. É uma invenção nova do sistema brasileiro. É interessante considerar, como o senhor citou, a questão dos auxílios pagos pelo governo. Se compararmos com esse percentual de 25% do salário mínimo, se estaria aumentando a possibilidade de superendividamento da população pobre e reduzindo o valor disponível para o próprio sustento. Não é um contrassenso a lei chegar a esse ponto? Sim, e me parece até abjeto, no cenário de crise, se estabelecer um auxílio emergencial com prazo e um valor definido, ou seja, até o final do ano, e permitir, ao mesmo tempo, o aumento do percentual que pode ser comprometido com dívida. E eu reitero as consequências. Muitos devedores recorrem ao PROCON e até ao Judiciário. E, regra geral, as instituições financeiras fazem acordo, porque é uma conta muito clara de que, de certa forma, já receberam o valor emprestado e um retorno muito maior até do que se poderia projetar. Agora, com esse limite de 1/4, as instituições financeiras não têm razão mais ou não serão obrigadas a estabelecer um acordo. Simplesmente vão executar e o dinheiro que será descontado, em especial quando for o chamado empréstimo consignado. É uma pena, porque algo que era para melhorar, injetar recursos na economia, mas principalmente ajudar pessoas de baixa renda a terem acesso, em especial, ao mínimo da alimentação, boa parte desse recurso rapidamente será drenado para o sistema financeiro. É uma conta que não parece lógica quando se pensa em benefício da população. Deputado, qual a situação do projeto hoje e quais os próximos passos? O que a gente pode esperar até o final do ano? Seria muito bom se a Câmara colocasse em votação imediatamente em plenário ou alguma medida alternativa, sob pena de se comprometer até dezembro, quando você tem auxílio emergencial garantido de R$600 e outros benefícios que foram concedidos, por exemplo, a caminhoneiros e taxistas, benefícios esses que se encerram, mas para evitar que se comprometa de forma rápida parte dessa receita que tem um caráter emergencial e social. Mas, de qualquer maneira, como um projeto de decreto legislativo para sustar um decreto presidencial, ele, evidentemente, é distribuído para comissões especiais antes de ir para o plenário. Eu lamento que nós estamos num período em que, evidentes sessões, mesmo remotas, estão sendo escalonadas em função, por razões óbvias, do calendário eleitoral, mas quanto mais demorar, poderá ser inócuo ao final, porque se abriu uma porteira para irrigar o sistema financeiro e um recurso que tem caráter social e de subsistência pode ser utilizado para empréstimos ou para pessoas pagarem dívidas que vão se acumulando ao longo do tempo, sem ter mais um poder de negociação que existe através do PROCON ou até do Judiciário. Deputado, desejo sucesso à proposta e muito obrigada pela participação. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Palavra Aberta.